Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Olá, você do futuro que ouve essas leituras histórico-filosóficas. Hoje eu leio um texto do famoso escritor brasileiro, autor do Alto da Compadecida, Ariano Suassuna. Ariano Suassuna é conhecido hoje pelos seus vídeos na internet, por suas conferências muito descontraídas, de uma forma muito inteligente. Ele pontua muito bem questões importantes e uma dessas conferências ele fez um grande público conhecer um filósofo luso-brasileiro, nascido em São Paulo em 1705, Matias Aires Ramos da Silva de Essa, autor que eu também pesquiso no meu mestrado atualmente. Esse autor ele escreveu um livro de uma envergadura muito grande, chamado Reflexões sobre a Vaidade entre os Homens, onde ele faz uma leitura muito precisa acerca das relações humanas e das nossas formas de convívio, dos nossos interesses, da nossa psicologia, por assim dizer, sempre pautada na paixão da vaidade, no vício da vaidade. Uma reflexão muito importante que Ariano Suassuna fez questão de registrar em 1977, um pequeno artigo de 6 páginas, publicado na revista de pesquisa histórica Clio, do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Pernambuco. Um texto que vai da página 73 a 78, bem pequeno, dividido em 6 tópicos, 6 pequenos tópicos, os quais eu vou ler agora. E farei, talvez, pequenos parênteses para esclarecer um pouco mais, mas deixo também o link para essa grande obra desse filósofo luso-brasileiro, Matias Aires, para quem deseja ter conhecimento mais profundo sobre ele, mais detido na obra. E então vamos ao texto. O texto do Ariano Suassuna chama Reflexão sobre Matias Aires. No tópico 1, Matias Aires, o ser e o trânsito. Um dia escreverei mais detidamente sobre ele, mas não posso deixar de me referir de passagem aqui a este grande homem, o qual, além do grave pensamento que nos legou, escreve nessa extraordinária língua portuguesa com tanta dignidade, tanta eloquência verdadeira, tanto vigor, tanta concisão e, sobretudo, com um gume tão acerado a serviço do escárnio do mundo e dos homens, tateando no escuro, no barro e no fogo que queima o apodrecido, à procura do lume da verdade, até que, quando o encontra, cai sobre ele como um gavião, com uma força de rapina realmente espantosa. Matias Aires parte da intuição do mundo como se ele fosse aquele frontispício cujo ornato consiste na desordem, ao qual ele se refere numa descrição barroca de arquiteturas e esculturas. Nesse frontispício, o homem se vê arremessado sem consulta, e o resultado é a insegurança, a vanidade que informa o próprio fundamento do ser, realidade a um tempo poderosa e frágil, da qual participam o homem e o universo de coisas reais que o envolve. Assim, o ser fundamentalmente positivo é ameaçado em seus fundamentos pela destruição do vir a ser, força negativa e contrária. Mas assim como o ser tem essa porção de nada incerta nele, o vir a ser, cujos agentes nefastos são o tempo e a morte, contém também em si, com a destruição, um elemento erótico e vital de ressurreição, uma nova possibilidade de renovação e florescência da vida, ideia que posteriormente é retomada pelo pensamento brasileiro através de João Ribeiro.
Esta é a primeira união de contrários brasileira que caracteriza o pensamento de Matias Aires. Outra consiste em afirmar implicitamente a natureza complexa e enigmática, e não simples e clara da beleza. No tópico 2, o belo e o feio, elementos da beleza. Já afirmei antes que uma das afirmações fundamentais desta tese é a de que a visão brasileira da beleza não pode se esgotar e se explicar com a do belo clássico, isto é, com aquele tipo especial de beleza criado a partir do que na natureza já é belo, e do que só caracteriza pela serenidade, pela medida, pela ordem e pela luminosidade serena do racional. A beleza para os povos castanhos da rainha do meio-dia em geral e para os brasileiros em particular, inclui necessariamente outras categorias mais ásperas, criadas a partir daquilo que na natureza é feio, grotesco e até repugnante. E essa ideia já aparece em Matias Aires quando ele escreve, abre aspas, a arte leva consigo uma espécie de rudeza. A formosura atrai só por si e não pela regularidade. Desta sabe afastar-se a natureza. E então é que se esforça e produz coisas admiráveis. Do fugir das proporções e das medidas, resulta muitas vezes uma fantasia tosca e impolida, mas brilhante e forte. Fecha aspas. Assim, ele afirma a existência da beleza baseada em tudo aquilo que, ao contrário do belo clássico, é desproporcionado e assimétrico, tosco e impolido, mas brilhante e cheio de força. Entretanto, ele não esquece nem despreza o tipo oposto da beleza, aquele que se baseia no belo e no gracioso, no variado e enigmático campo da beleza, tão diversificada em sua unidade final, dá também importância igual ao belo, seja o da arte, seja o da natureza. Diz ele, abre aspas, não temos liberdade para deixar de amar a formosura do mundo e das suas partes, a variedade das cores, o movimento dos brutos, o canto das aves, o elevado dos montes, o ameno dos vales, a verdura dos campos, a suavidade das flores, o cristalino das águas. Tudo atrai a nossa admiração. Fecha aspas. Mas tendo olhos para estas partes amenas, suaves e tranquilas daquilo a que ele chama de insigne máquina do mundo e de compilada fábrica do universo, velha ideia que já vimos aparecer na alegoria, na ilha alegórica dos Amores de Camões, Matias Aires vê também a beleza de tipo oposto ao desta, a beleza da desordem, do feio, do horrível, da ruína, do terrível, do sublime e do grandioso, tipos de beleza cuja fruição é misturada a sentimentos de repulsa e de terror. E diz através dos seus giros barrocos, abre aspas, a mesma desordem e confusão nas coisas nos recreia. O furor dos elementos forma um espetáculo perfeito. O ar com os seus bramidos, a terra com os seus tremores, a água com os seus combates e o fogo com os seus incêndios. No vento, admiramos um ar, ou espírito invisível, cuja força se emprega na ruína de muitas coisas sólidas. Os terremotos já reduziram em montes as planícies, e fizeram planícies dos montes, como se o mundo não tivera o seu assento firme. As águas entre si se quebram e despedaçam, e quanto mais horríveis e agitadas, tanto mais nos mostram em líquido teatro mil vistosas aparências. O fogo, ainda quando parece raio, nos diverte, e ainda quando a brasa alumeia, a formosura até se sabe introduzir na fealdade, no horror, no espanto. Fecha aspas. Como se vê, Matias Aires é ao mesmo tempo horrorizado e fascinado pela visão do ser,
em sua mudança contínua, em sua passagem incessante da florescência à ruína e à ressurreição. Faz assim, a seu modo, a indagação fundamental do pensamento, a tentativa mais ousada do conhecimento puramente humano, aquela que investiga o enigma transparente e perigoso do âmago da máquina do mundo. É a pergunta sobre o ser e o vir a ser, sobre essa enigmática mudança destruidora a que ele mesmo, noutro passo de seu livro amargo, chama de trânsito, isto é, passagem. É por isso que, afirmando que o último grau de perfeição costuma ser o primeiro na ordem da corrupção, chega a dizer textualmente numa contida, mas desesperada ponderação que parece saída dos lábios daquele grave pensador que foi Heráclito. Abre aspas. Citando Matias Aires ainda. Nas coisas é trânsito o que nos parece permanência, de sorte que propriamente só podemos dizer que as coisas estão acabando, e não que estão sendo. Fecha aspas. Quer dizer, não é somente a destruição pela morte dos seres vivos que impressiona o pensador barroco brasileiro do século XVIII. É a destruição de tudo, até das coisas inanimadas, das rochas e minerais aparentemente firmes e indestrutíveis. Como no soneto de Gregório de Matos, a brevidade dos gostos da vida em contemplação dos mais objetos. Não é só a fugacidade da vida e de seus gostos que impressionando Matias Aires é também o do mundo e de seus objetos, que nos parecem mais imunes e permanentes. Abre aspas. As pedras de que se formam os padrões vão perdendo a ruína de suas partes, em que consiste a sua dureza, até que vem a reduzir-se ao princípio comum de tudo, terra e pó. Fecha aspas. Aqui eu abro um parênteses. O Matias Aires ele trabalha muito com, é claro, o texto, o livro Reflexões sobre a Vaidade entre os Homens, mas o conceito de vaidade que ele aborda é muito ligado ao conceito religioso, conceito atribuído à corrupção que a vaidade é capaz de realizar. Por exemplo, a epígrafe do livro dele é justamente o versículo 2 do livro, o versículo 2 do capítulo 1 do livro do Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E o conceito de vaidade, portanto, ele é muito voltado para essa definição um tanto cristã, não só cristã, mas porque Matias Aires ele considera que a vaidade é uma paixão da alma e não do corpo. Isso é importante porque muitas vezes a vaidade no sentido cristão ela é atribuída a uma corrupção do corpo, a um vício do corpo, enquanto para Matias Aires ela é um vício da alma que corrompe a alma e é capaz de externalizar-se. Mas quando ele diz que até mesmo as pedras, as rochas, um dia se tornarão terra e pó, isso lembra muito também o livro de Jó, né? Do pó viemos, ao pó voltaremos. Em suma, a condição colocada por Matias Aires, ainda dentro desse parênteses que eu abri, em suma, a condição colocada por ele é a de uma planificação dos seres humanos através da vaidade. Não há ninguém maior nem menor, pois a vaidade a todos corrompe, a vaidade a todos atinge, e para ele somente a graça divina é capaz de nos diferenciar de algum modo, ou de nos afastar de fato dessa vaidade. Fechando esse longo parênteses, voltando ao texto, outras vezes parece que estamos ouvindo através dele gritos e soluços antecessores dos pensadores existenciais contemporâneos, principalmente nesses instantes nos quais ele aparece assim,
fascinado pela ruína devastadora, desencadeada pelo contínuo vir a ser. Abre aspas. A fatal revolução do tempo e o seu curso rápido, que coisa nenhuma para nem suspende, tudo arrasta e tudo leva consigo ao profundo de uma eternidade. Nesse abismo, donde tudo entra e nada sai, se vão participar todos os sucessos. Os nossos antepassados já vieram e já se foram, e nós daqui a pouco vamos ser também antepassados dos que hão de vir. As idades se renovam, a figura do mundo sempre muda, os vivos e os mortos continuamente se sucedem, nada fica, tudo se usa, tudo se acaba. Fecha aspas. Eu gosto muito dessa abordagem, desse tipo de leitura do mundo, do ser humano. Terceiro tópico de Oriano Suassuna é essência e existência, verdade e dúvida. Como consequência dessa fascinação pelo vir a ser, aparecem outras características existenciais e agônicas no pensamento desse grande barroco que teria entusiasmado Unamuno, caso esse eu tivesse conhecido, o que não creio. Ele parece insinuar a precedência da existência sobre a essência, Sartre, da dúvida e das aparências enganosas sobre a possibilidade de penetração efetiva do real. Abre aspas. Vemos confusamente as aparências de que no mundo se compõe. Os nossos discursos raramente encontram com a verdade, com a dúvida sempre, de sorte que a ciência humana toda consiste em dúvidas. Ainda dos primeiros princípios visíveis e materiais, só conhecemos a existência, a natureza não, porque a contextura do universo é em si unida e regular, em forma que, na ordem das suas partes, não se podem conhecer umas sem se conhecerem todas. Por isso, todas se ignoram, porque nenhuma se conhece. Fecha aspas. É um curto tópico, né? O quarto tópico é o sujeito, o eu, sujeito, e o mundo, objeto. Indagar-se-á então se Matias Aires é um filósofo do ser ou do vir a ser, da essência ou da existência, do objeto real ou do eu sujeito. Creio que ele tende antes a unir dialeticamente esses contrários. Deve ser dialeticamente. Creio que ele tende antes a unir dialeticamente esses contrários, deixando entrever sua fascinação pela face dupla e dúplice desses enigmas bifrontes, que são todos um só. Por um lado, ele vê uma base firme na natureza de cada coisa, e nesses momentos é seduzido pelo ser. Por outro, vê que no mundo e no homem a destruição, a ruína, é uma espécie de fogo que tudo reduz a cinza, mas que é esse mesmo fogo e é essa mesma cinza que tornam possível uma nova florescência, outra ressurreição. É o mesmo pensamento que no começo do século XX vai reaparecer em João Ribeiro, quando ele afirma, aqui já citando João Ribeiro, abre aspas, tudo nesse mundo é morte e ressurreição, tudo é natureza e uma só, e só há dois grandes estímulos no universo, que são as duas crises máximas, o amor e a morte. O amor explica a eternidade, e a morte, a juventude do universo. A morte traça fronteiras aos seres que já fecundaram, dá variedade ao eterno, e mantém a juventude universal. Fecha aspas. Assim, Matias Aires, ao mesmo tempo que constata essa realidade do ser, sente uma atração estranha por esse incessante passar da ruína à florescência e da vida à morte. E então toma conhecimento do vir a ser, esse outro enigma originado dessa porção de nada
e de ruína, introduzida na enigmática natureza do ser. É por isso que, em certas passagens de seu livro, ele se refere à desordem do acaso e à miséria do tempo, e avança um aforismo magistral, abre aspas, a natureza de cada coisa também se compõe de seu defeito, fecha aspas. Mas, como disse de passagem, outra enigma bifronte que parece seduzir Matias Aires e que também é fundamental para a tese que venho sustentando é aquele através do qual ele une a importância da realidade exterior das coisas à do seu reflexo na consciência humana. Matias Aires primeiro parece tomar o partido dos objetivistas quando afirma, abre aspas, o verdadeiro ser das coisas não depende da aprovação do nosso gosto, fecha aspas. Mas é esse mesmo Matias Aires quem diz, logo depois, parecendo dizer-nos que a controvérsia é vã e que objetivista e subjetivistas, mesmo sem tomar conhecimento consciente disso, afirmam fundamentalmente a mesma coisa. Abre aspas. As coisas parece que recebem mais da forma que se lhes dá, que da natureza que têm. Fecha aspas. A meu ver, foi o pensador negro Plotino, nascido no norte da África e, portanto, surgido de um dos povos formadores da raça castanha da rainha do meio-dia. Aquele que forneceu as indagações mais valiosas e profundas para o entendimento da beleza, definida por ele como resultante, abre aspas, do domínio da forma sobre o obscuro da matéria. Fecha aspas. Por aí se vê a importância desse aforismo de Matias Aires, tanto mais por quanto nele a forma é, ao mesmo tempo, a do verdadeiro ser das coisas e aquela que o espírito humano lhes acrescenta ao se aplicar à sua apreensão ou intuição. É mais ou menos nesse último sentido que ele afirma que, abre aspas, as coisas parece que espiritualizam para se entregarem a nós assim que as imaginamos. Fecha aspas. Tópico 5. Liberdade e necessidade. Bastaria a existência da morte para tornar trágico o próprio fundamento do destino humano. Entretanto, por uma contradição curiosa, quando nós nos colocamos como espectadores, considerando-nos alheio, indiferentes e superiores ao que se representa no palco do mundo, esse mesmo destino humano nos parece um espetáculo cômico e até grotesco, risível de qualquer maneira. Trágico e cômico dependem de como se encontra a liberdade e a fatalidade. Ora, para Matias Aires, dentro de sua concepção barroca e brasileira, o mundo é um teatro e a vida uma representação. De modo que vai depender novamente de uma união de contrários, o ângulo sob o qual se considera a vida. Ou ela é fundamentalmente uma tragédia, com aspectos risíveis, ou então é uma farsa grotesca e cômica, com aspectos trágicos, uma farsa trágica. Se o homem assume o seu papel de liberdade e tenta enfrentar a necessidade cega, cruel e enigmática que o despedaça, é um personagem fundamentalmente trágico. Se assume os modos da necessidade como se procurasse um acordo com ela e recusando-se a ver os fundamentos dolorosos e dilacerados do seu destino, ao qual ele se sobrepõe como espectador indiferente, surge o personagem cômico, e ambos se abraçam e se identificam no estranho jogo da vida. Matias Aires primeiro parece se inclinar para o lado dos que acentuam que o destino humano é dominado pela necessidade, pela fatalidade, tanto assim que, como já vimos, fala na desordem do acaso, uma face do caos,
da fatalidade, da necessidade, e na miséria do tempo, servo do trânsito, da morte e da ruína. Entretanto, em outros textos seus, ele se afirma como um defensor da liberdade total do homem, chegando a se antecipar novamente aos pensadores existenciais, porque declara que o homem não repete, cada homem a seu modo, uma natureza. Cada homem se faz a si mesmo através de atos livres. Abre aspas. O homem não vem ao mundo mostrar o que é, mas o que parece. Não vem feito, vem fazer-se. Fecha aspas. No último tópico 6, o mundo como teatro. É essa mesma união de contrários que preside aquilo que Calderon de La Barca chama o grande teatro do mundo. No mundo, palco batido e varrido pela ventania de fogo do vir a ser, representa-se o espetáculo da vida, que é a encenação, representação, tragédia e farsa ao mesmo tempo. Abre aspas. Que são os homens mais do que a aparência de teatro? A vaidade e a fortuna são as que governam a farsa desta vida. Cada um se põe no teatro com a pompa com que a vaidade e a fortuna o põem. Ninguém escolhe o papel, cada um recebe o que lhe dão. Aquele que sai sem Fausto nem cortejo e que logo no rosto indica que é sujeito à dor, à aflição e à miséria, esse é o que representa o papel de homem. A morte que está de sentinela em uma mão tem o relógio do tempo, na outra tem a foice fatal. E com esta, de um golpe certeiro e inevitável, dá fim à tragédia, corre a cortina e desaparece. Fecha aspas. E as uniões de contrários se sucedem. Nesse mundo de farsa dominada pelo destino fundamentalmente trágico do homem e povoado de seres enigmáticos entre os quais ele, o homem, é o ser enigmático por excelência, o desengano e a aguda consciência de desconcerto descem como um raio, quando menos sob a figura e a máscara da experiência existencial e agônica da morte. Os homens, pressentindo nela o maior escândalo e a maior humilhação que os infama, tentam vesti-la de ouropéias, a fim de cobrir com a mão de cal dos sepulcros essa hostilidade inominável. Abre aspas. Nas disposições de uma pompa fúnebre, fecha aspas, o que os homens que as organizam tentam é que, divertido e empregado, o nosso pensamento chegue a contemplar vistosa a nossa mesma morte, iluzida a nossa mesma sombra. Mas todo esse esforço é vão, porque a morte é algo fundamentalmente desonroso para o homem. Quando ela abate o edifício humano e as pessoas, inexplicavelmente surpresas e horrorizadas, enxergam de repente um cadáver naquilo que era um ser vivo. Abre aspas. O mesmo que se via com gosto e com respeito, depois se vê, é com horror. E isso porque finalmente veio a desfazer-se o edifício mais nobre, mais regular e mais soberbo. A melhor arquitetura jaz por terra, os mármores ficaram sem lustro, as colunas sem força, os pórticos sem ordem, os ornatos sem graça. Já se não vêem senão torres abatidas, muros arrancados, frisos rotos, bases despedaçadas. Não há parte, por mais mínima que seja, em que a ruína não seja universal. É ruína em que não pode haver reparo. É templo cuja destruição não se pode reedificar por arte. Os materiais confusos, inúteis já, perdida a proporção, a medida, a correspondência, o polimento e ainda a mesma substância da matéria, tendem desordenadamente a uma transformação fatal, impura, fétida, verminosa e horrenda. A terra piedosamente se abre como para recolher ou esconder em seu seio o mesmo que tinha saído dele, com a diferença lastimosa de receberem um cadáver
símbolo do espanto e da tristeza, aquilo mesmo que havia entregue em um homem, símbolo da alegria e da vaidade. Fecha aspas. Essa intuição do destino trágico do homem, porém, é somente um ponto de partida para a intuição pessimista e barroca daquela espécie de fatalidade que infecciona os alicerces do próprio mundo, do qual o homem é apenas uma parte. Abre aspas. Aniquilam-se os bronzes em que se gravam os combates, corrompem-se os mármores em que se esculpem os triunfos, e apesar dos milagres da estampa, também se desvanecem as candeias da prosa, em que se descrevem as empresas, e se dissipam as harmonias do verso, em que se depositam as vitórias. Tudo cede a uma voracidade cruel do tempo. Acabam-se as tradições muito antes que acabe o mundo, porque a ordem dos sucessos não se inclui na fábrica do universo. É coisa exterior e indiferente. Ainda as coisas inanimadas parece que têm um tempo certo de vida. As pedras de que se formam os padrões vão perdendo a união das suas partes, em que consiste a sua dureza, até que vem a reduzir-se ao princípio comum de tudo, terra e pó. Fecha aspas. Não vejo o ritmo da prosa barroca e pessimista de Matias Aires como inferior às admiráveis cadências do exórdio do Sermão da Cinza, de Vieira. E o seu pensamento é sem dúvida mais vigoroso, profundo e acerado. Muita gente já tem comparado a prosa barroca e seiscentista de Vieira com a de Euclides da Cunha, ensolarada e sertaneja. A meu ver, Matias Aires seria talvez mais revelador no estudo comparativo entre as reflexões sobre a vaidade dos homens, Quincas Borba e os sertões. Fim do texto. Abro apenas um parênteses final. É curioso como o Ariano Suassuna aborda esse texto, e ele vem desde da beleza até o pó da vida, né? O pó que tudo se transforma. E só queria destacar por fim aqui como que Matias Aires aborda justamente o fim da história, digamos assim, ou pelo menos a falta de lastro nas narrativas dos homens. Em outro momento ele diz quantos Aquiles existiram, quantas prosas, quantos versos existiram sobre Aquiles, e qual era mesmo aquele Aquiles que existiu. Muitos de nós, humanos, fazemos um grande esforço para sermos lembrados, para sermos incluídos, sermos inseridos nos museus do tempo, nas memórias do tempo, tendo nossos nomes inseridos na história, tendo os nossos feitos, as nossas empresas, as nossas indústrias, os nossos feitos, as nossas ações, para numa tentativa de sobreviver à morte, essa mesma morte que a todos um dia irá consumir. Nós, em vida, lutamos para sobreviver, não por contribuição direta à sociedade, mas sim por vaidade, numa tentativa de sobrevivência, numa tentativa de superar a condição final humana.